Que bom que vocês também são passageiros, né, clientes da Ouro Prata. E então vou contar um pouquinho dessa história. A gente nasceu ali na região de vocês. Era uma cidade pequenininha ali em Criciúmal, né? Hoje ela já é maior. E começou com o meu avô lá em 1939, aqui no Rio Grande do Sul. E ao longo do tempo a gente foi crescendo. Né? Hoje a gente está presente em 10 estados do Brasil. Né? O meu avô, ele tinha, imagina, a 4ª série só e conseguiu, né, sair de uma profissão que ele era, primeiro ele foi açougueiro, depois ele foi comerciante, enfim, fez diversos pequenos, né, estabelecimentos e aí ele foi motorista e conseguiu crescer com a empresa. Imaginem naquela época, hoje, né, a gente demora até pouco tempo para chegar aqui em Porto Alegre, lá de Santa Rosa. Imaginem naquela época, levava ali 2, 3 dias às vezes. A gente vai aqui do Rio Grande do Sul até o Pará e Maranhão também. É uma viagem de 5 dias, né, até se alguém quiser aqui fazer essa viagem, a gente consegue uma cortesia. Sai ali de Juí, leva 5 dias para chegar até o Maranhão e atravessa todo o Brasil. Então é uma logística enorme, né? A gente precisa ter um time muito competente para conseguir fazer que tudo funcione, né? Tu imagina, tem aí 500 motoristas para fazer a escala desses 500 motoristas, que motorista vai fazer, com qual ônibus, aonde a gente vai deixar o ônibus, aonde ele vai parar para fazer a limpeza, né, para fazer a manutenção. A gente tem diversas garagens, como vocês conheceram aqui, né, a gente tem diversas garagens pelo Brasil, então a gente precisa de gente muito competente. Eu comecei na empresa lá com 16 anos, né, com a idade de vocês. Hoje eu tenho 2 filhos, um de 15 anos e um de 17, então né, bem a fase que vocês estão. Minha entrada na empresa foi bem ao natural, né? Eu não escolhi, não sei se vocês já... agora sim. Não sei se vocês já sabem qual a profissão que vocês querem, agora falta pouco, né? Alguém aqui vai ir para a área da administração? Está pensando em fazer administração? E é bem importante, né, a gente saber, né, conhecer um pouco mais esse mundo. Acho que vocês vão ter à tarde também uma fala sobre as profissões do futuro. Conhecer o que a gente quer, porque a gente precisa também, além de competência, a gente precisa ter muito amor, né, pelo que a gente faz. Quem aqui tem empresa familiar na família ou conhece alguém que tem empresa familiar? Né, tem muita empresa familiar. Né? A maioria das empresas são familiares e às vezes a gente fica pensando, não, tem empresa da família, né? Tá garantido, tem ali um emprego, né? Vou entrar para a empresa da família. Né? Mas a realidade, gente, não é bem assim. Né? A gente precisa se desenvolver muito, né? A família ela vai crescendo, o negócio precisa também crescer e é importante ter pessoas competentes. E quando a gente fala em empresa familiar, às vezes pensa, ah, não, é filha do dono, né? O filho do dono ou é parente, está ali. E precisa se desenvolver. Acho que também por isso que eu busquei, né, o meu desenvolvimento. Eu fiz graduação em administração, depois fiz pós em governança, empresa familiar, empresa de transportes, marketing, e assim foi indo. E mestrado também em estratégia empresarial. Aí, em 2010, eu assumi a assessoria da diretoria, né? Tinha um executivo de 40 anos de empresa, e aí ele fez essa transição para que eu entrasse na empresa. A empresa tem aí 9 sócios, né? Na segunda geração são 9, na terceira geração, que é a minha, são 16, na 4ª geração tem mais 15, então aí somando, né, todo mundo, vai dar aí 50 pessoas. Então é muita gente. E como organizar dentro da empresa familiar todo esse povo? Né? Quem é que vai entrar? 50 pessoas entrando, a empresa não tem como ir para frente. Então no conselho de família a gente organiza todas essas questões familiares para não atrapalhar, né, o dia a dia da empresa. E tem o outro diretor, que é o Carlos Bernot, ele é um executivo de mercado.
Enfim, fui, né, me desenvolvendo, participei de entidades, e aí como eu estava nas entidades, né, nas associações do transporte, eu tive a oportunidade de viajar para Nova York, numa feira de varejo excelente. Fui para Israel, fui para Stanford, fui para o Vale do Silício, e isso nos abre a mente. Todo mundo aqui podia estar em casa, lá dormindo, né, no quentinho. Eu também podia estar em casa. Hoje não fui levar meus filhos na escola, vim aqui falar, né, com vocês, passar um pouco da minha trajetória, porque eu sei da importância que vocês têm, né, e o desenvolvimento de vocês para o futuro, né, para o futuro do Brasil, para o futuro da região, para o futuro da família de vocês. Então a gente precisa buscar conhecimento. E aqui no Caldeira, gente, eu fui em todos esses lugares, eu posso dizer que aqui é um lugar referência. Ele não perde nada para o Vale do Silício, né? Vocês vão ver todo esse contexto, esse mundo da tecnologia, de startup, então aproveitem. Aproveitem que é uma oportunidade muito, muito boa. Aí veio, né, a pandemia, que eu não vou falar muito porque foi um horror, mas tudo que, né, a gente passa às vezes dificuldade, problemas, sempre traz outros olhares. E aí conseguimos, né, trabalhar nesses 10 estados, né, vocês imaginam a administração aqui no Rio Grande do Sul, lá no Pará, a muitos quilômetros de distância, como fazer essa gestão dessas 2.000 pessoas ao longo do Brasil. Né? A gente tem que se digitalizar, se desenvolver, então foi um momento onde a gente se digitalizou muito. E nesse momento também mudou o mundo todo e eu comecei a falar mais e me conhecer mais também. Comecei num processo de autoconhecimento. Eu não sei se hoje nas escolas se fala muito sobre o autoconhecimento, mas é algo que a gente precisa muito, né? A gente quer ser bom líder, né, com os outros, a gente quer ser um bom profissional, a gente quer fazer alianças, mas a gente primeiro precisa conhecer a nós mesmos, que eu vou falar um pouquinho mais depois. E dentro da empresa, nesse período da pandemia, eu viajei muito, eu gosto muito de estar junto ao funcionário, né? Aqui eu estou com o pessoal da limpeza, porque eu gosto, né, de estar junto deles, ouvindo, porque às vezes a gente olha só os números lá no final do mês, né, da empresa, mas os números falam, né, o desempenho geral, mas não a informação que a gente precisa, né, para estar tendo insights, criatividade e outras ideias. E aí depois da pandemia veio o quê? A enchente. Vocês foram aqui, né, na garagem, trouxe essa foto e olhando assim, imagina, faz um ano não é nada. Tivemos uma série de problemas, os ônibus estiveram alagados, conseguimos com os nossos parceiros, né, apoio do governo também, para conseguir se reerguer. E graças à pandemia, a tragédia que teve lá na pandemia, a gente agora com a enchente, que não estava dentro de nenhum planejamento, né, a gente conseguiu se restabelecer, se reerguer e tudo estava digitalizado. Porque entrou água em toda a administrativa, assim, perdemos todos os computadores, mesa, cadeira, tudo. Só que a gente já tinha tudo na nuvem. Lá na pandemia a gente levou todos os arquivos para a nuvem, então ficha de funcionário que antes era ali no papel, cartão ponto, documentos, certidões, tudo na nuvem. Então isso aí nos fez, né, de uma tragédia, a gente conseguiu aprender e levamos agora uma vantagem agora na enchente. E hoje esse aqui é nosso time, eu estava lá no Pará, é todo parte da equipe do Pará e graças à equipe a gente também conseguiu se reerguer, né, porque a gente precisa de pessoas. Administrar e ter uma liderança é estar conectado com pessoas. E eu trago muito isso no meu dia a dia. A gente precisa contribuir além ali da garagem, né? Por isso também que eu estou aqui, por isso que eu falo muito em associações e outros locais. A gente precisa contribuir, né, com outras pessoas.
passar o conhecimento, tá gerando conexões também. Então esse é um dos meus desafios, estar nas associações. O setor ele é predominantemente masculino, né? Eu vejo aqui que tem bastante meninas, que coisa boa. No transporte é menos de 20%, imagina, de mulheres. É muito pouco, porque é uma profissão, né, motorista, mecânico, que acham que é para homem. Antes, até, né, quando tinha aquelas estradas todas de chão, tinha que ter braço, tinha que ter força para dirigir um ônibus. Hoje é tudo com tecnologia, então não precisa tanto da força física, né? E então um dos desafios é trazer mais mulheres para o setor. Então, assim, quem tiver interesse, né, em vir para Ouro Prata, ir para o setor de transportes, tem espaço sim, né, para homens e para mulheres. As empresas, elas são familiares, falei um pouquinho aqui no início, né, quase todas as empresas de transporte são familiares, então o que eu faço muito e falo muito é sobre trazer tecnologia, né, para as empresas que são familiares, que são tradicionais, que é uma quebra de paradigma muito grande. E aí, como é que a gente enfrenta, né, esses desafios? Porque é fácil e é simples a gente ficar parado, né, em casa, vamos ver Netflix, vamos ver novela, vamos ficar ali na rede social, mas como é que a gente acompanha todas essas mudanças? Não é algo fácil, e é sair sim da zona de conforto. Vocês usam o ChatGPT? Usam? É muito bom, né? Eu uso também, uso diariamente. E a gente está implantando na empresa, é difícil às vezes a gente quebrar essa cultura, colocar, né, um robô para nos ajudar a pensar. E eu vi esses dias esse aqui que é o Notebook LM, eu não conhecia. Ele é do Google, tá? Se colocar lá no Google Notebook LM, a letra LM, vocês vão ver o que faz isso aqui. Ele faz mapa mental, enfim, é muito bom. Eu estou adorando. Sempre que eu quero descobrir mais coisas sobre um assunto, eu coloco ali no Notebook LM e vou interagindo com ele. E sobre as profissões, né, gente? A gente fala bastante, tem que se desenvolver, né, tecnicamente, tem que. Mas tem profissões que a gente sabe que não vão mais existir e outras que vão existir. Né, que é o ser humano. Até onde eu sei, a gente não vai virar robô, né, de um dia para o outro. Vão ter os robôs, mas o ser humano vai continuar existindo. Então, as profissões que vão ficar são aquelas que têm a interação humana, né, que precisam do outro ser humano. A gente precisa de abraço, a gente precisa de olho no olho, se conectar com as pessoas também. E todo o aconchego, o cuidado, né, por exemplo, de um doente, de um recém-nascido, de um paciente, né, enfermeiros, não vai deixar de existir. Né? A profissão de professor, posso ter um vídeo online com toda a matéria, mas não é a mesma coisa. E crianças, como é que criança vai aprender, né, em meio a só ficar olhando o vídeo? Não tem. Então, é uma profissão, sim, que também vai ficar. E nas empresas, essa interação entre as pessoas, né, trazer novas culturas, novas ferramentas, isso vai ficar, a gente vai precisar sempre do ser humano. E aí eu pergunto para vocês, né, a gente está aqui também para buscar, né, informações sobre o futuro. Quem aqui quer ser líder? Líder de uma empresa, líder no seu trabalho, quem quer ser líder? Todo mundo, né, quer ser líder. E a gente acha, não, eu vou ser líder lá quando eu tiver a minha equipe de 5 pessoas, 10, 15, aí eu vou ser líder. E não, gente. Hoje vocês já são líderes, tá? Já são líderes. Hoje eu tô aqui, né, talvez nessa posição, eu tô numa posição de liderança. Né? Cada um de vocês influencia, sim. Né? Vocês aqui hoje são um papel de liderança frente a outros colegas, outras escolas que não vieram. Vocês têm um papel de referência. Por exemplo, ali na comunidade, quem vai na igreja, quem tem grupos dentro da comunidade, né, e representa, é líder. Tem um ensinamento para os outros. Na família, quem é irmão mais velho? O irmão mais velho é um líder. Né, representa ali uma certa autoridade,
né? Ou dentro de um assunto. E aí também eu pergunto para vocês, a gente fala muito de liderança, e como é que está a liderança pessoal de vocês? Quando a gente está numa empresa e alguém tá pensando, né, o chefe está pensando em promover alguém, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar para uma pessoa o que ela acha dessa pessoa, vai perguntar para outro, né? A gente precisa estar conectado com outras pessoas, a gente precisa estar trabalhando essa rede, trabalhando o colega que vai impactar sim no nosso crescimento. Então trabalhar esse networking, né, se dar bem com as pessoas, ter um bom relacionamento é importante. Né, hoje alguém veio com algum assunto e não tem paciência para ficar escutando mimimi. Então até que ponto, né, a gente para se conectar com o outro, né, para se doar um pouco também, e isso faz parte da profissão. Tá? Isso faz parte da profissão e isso é um diferencial. Por que eu trago isso? Porque a inteligência emocional, gente, ela dá uma boa performance dentro das empresas. Tá? Aqui eu estudo bastante, eu trouxe algumas pesquisas aqui e vários estudos mostram que 90% dos profissionais de sucesso, né, os melhores profissionais, eles têm inteligência emocional. E isso não é ninguém que vai dar para vocês, é um trabalho interno que a gente faz, se observando, parando e pensando. Quantos profissionais, né, aqui são contratados pelas competências? Né? Pode ter o melhor currículo do mundo, ok, vou entrar, amanhã eu vou contratar alguém para a diretoria da Ouro e Prata. Vai estar lá o currículo lindo, vai entrar na empresa, mas como é que a pessoa vai embora? É sempre, gente, é assim, quase 100% pelo comportamento. Não é pela técnica, é pelo comportamento. E isso é inteligência emocional, saber se enxergar, né? E saber que tem que estar sempre buscando desenvolvimento. E o sucesso profissional, eu não vou dizer que é fácil, tá? É uma jornada bem difícil, não vai cair do céu, não existe salvador da pátria, né? A gente é responsável por tudo que a gente faz e a gente precisa de disciplina, sim, acordar cedo, a gente precisa de organização do tempo, a gente precisa de foco, a gente precisa estar acreditando também no nosso potencial. Tá? Não é uma jornada fácil. A gente precisa de bastante força, buscar mentores, pessoas que nos fortalecem. Estejam perto de pessoas que fortaleçam vocês e começa na idade de vocês, não é depois. Toda a base está aí. Por isso que eu insisto assim nisso, porque na idade de vocês a ficha não caiu. Se tivesse caído, se tivesse, né, talvez um empresário falando sobre isso lá quando eu tinha 16 anos, a minha jornada talvez tivesse sido mais leve. Tá? Então é sim uma jornada, exige muita dedicação. E o que eu quero trazer de mensagem para vocês é que o conhecimento, né, é algo que ninguém nos tira, ninguém. Pode acontecer o que for, tem uma oportunidade de um curso, faz. Tem oportunidade de uma viagem, de ler um livro, façam. Às vezes naquele momento, para que eu vou ler esse livro sobre como identificar, né, o meu perfil, como se conhecer melhor, ou um livro, né, de algum outro assunto. Leiam, se desenvolvam. Naquele momento talvez não faça sentido, mas depois as coisas vão se encaixando e é aí que vai ter o diferencial. E aí a mensagem é se desenvolva sempre e esteja, né, preparado que as oportunidades vão aparecer. Não espera tu ter o emprego, tu ser contratado, tu ser jovem aprendiz, tu ser estagiário, para tu começar a te desenvolver. Já começa hoje, já vê, né, livros, já vai se desenvolver. Na internet é um mundo de coisas boas que a gente pode se desenvolver. E acreditem em vocês já são diferenciados por estarem aqui. Aproveitem, vocês estão num dos lugares referência, né, do Brasil e quem sabe do mundo, tendo essa oportunidade de ver o que está acontecendo no mundo. Então, captem tudo, levem para vocês que depois isso tudo vai fazer sentido. Então, obrigada, gente.